Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Com reverência e santo temor, nós cremos em Ti, o respeitamos, o reverenciamos. Haja, Senhor, entendimento, sabedoria e revelação, que a Tua palavra nessa noite, mais uma vez, seja revelada, que haja entendimento, que todos possam entender e compreender essa ministração. O Espírito Santo está em todos nós, que Ele te dê sabedoria, entendimento e revelação. Quem pode falar amém? Amém. Então dê ao Senhor Jesus uma salva de palmas. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Para ganhar tempo, Jaque, qual o tema? Predestinação. Se conseguir colocar para a linha de baixo, eu agradeço. Ó. Coloca um propósito para baixo, por favor. Deixa o predestinação em cima. Dá um enter aí. Predestinação. Um propósito de Deus. Olha, eu não sei cada um aqui, mas eu não entendia sobre essa palavra, eu tinha medo dela, porque eu sabia que se eu tivesse sido predestinado, a vontade não seria mais a minha, né? Seria a vontade de quem predestinou. Então esse era um medo que eu tinha. Mas depois de receber conhecimento, aí veio o entendimento, então tudo ficou claro, né? Quem aqui tinha medo da predestinação? De entender a predestinação? Porque quando você entende predestinação, você sabe que você já não manda mais nada, né? Aquelas vontades que você tem, aqueles planos que você faz, né? Salomão disse em Provérbios: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que permanecerá. Então a predestinação, ela vem mostrar claramente que Deus, de fato, é soberano, não é só de boca, de fato Ele é soberano. Ele põe ordem na casa. Por favor, abra sua Bíblia aí, ó, em Efésios capítulo 1, acompanha comigo na sua Bíblia, Efésios capítulo 1, predestinação, um propósito de Deus. Diga comigo, predestinação. Diga, um propósito de Deus. Vale te lembrar que predestinação se refere a coisas espirituais, não ao que você vai comer ou ao que você não vai comer. Predestinação se refere a coisas espirituais, não a casa que você vai morar, a cor do carro que você vai comprar, que roupa que você deve usar. Você não foi predestinado para usar roupa amarela, branca ou azul. Você não foi predestinado para comprar um carro roxo, preto ou amarelo, não. Você vai comprar a cor que você quiser. E se quiser comprar, e se não quiser também não compra. E a roupa você usa a cor que você quer. Então, a predestinação não é sobre coisas terrenas e carnais. A predestinação é sobre coisas espirituais. Quem entendeu, amém? Amém. Olha Efésios 1, verso 11. Veja aí. Ó, Efésios 1, 11. Nele em quem? Em Cristo. Digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Então vamos lá. Talvez você não sabia, você já foi predestinado. Não é o que está escrito? Então você não sabia, não mudou nada, você já foi predestinado. Você não entendia ou não entende, não muda nada, você já foi predestinado. Você não compreende, você já foi predestinado. Você não aceita, você já foi predestinado. Você não concorda, você já foi. Não é algo que eu decidi ou que você. É algo que Deus já fez. Efésios 1, versículo 5. Olha agora o verso 5. Em amor nos predestinou. A palavra predestinar vem de pré-destino, ou um destino prévio, primário, pré-destino. Então você já teve um destino
traçado de antemão. Vamos ver isso. Deixa o Efésios 1 aberto, abra no Salmo 119. Você vai ver a predestinação claramente aqui, ó, nas nossas vidas. Salmos 119. Deixa o Efésios 1 aberto que eu já volto aí. Salmos 119. Olha lá. Quem já achou? Desculpa, 139. É 139, desculpa. Salmo 139, 20 para frente. Olha lá, versículo 13 em diante. Salmo 139, verso 13. Aqui você vai ver a predestinação sem falar a palavra predestinação. Você não vai ver escrito predestinação ou predestinado, mas você vai ver a predestinação. Quer ver? Ó? Salmo 139, verso 13. Pois criaste, se refere ao que Deus já fez, pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Salmo 139, 14. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ó a predestinação. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. O que é isso aqui? Salmo 139, olha lá, versículo 16. Todos os dias que foram ordenados para mim. Efésios 1:11. Fomos predestinados segundo o seu propósito. Então Deus teve um propósito em te escolher antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. São três, os trigêmeos, tá? Ó, pré-existência, eleição e predestinação. Faz assim, ó, pré-existência. Diga, eu já existia antes de nascer. Pastor, você está louco? Como é que eu existia antes de nascer? Não, irmão, não estou falando da sua carne. Estou falando do seu espírito. Amém? O seu espírito já existia com Deus antes de você, que é o que eu estou vendo, a carne, nascer. Então a sua carne passou a existir, mas seu espírito sempre existiu. Por isso que Isaías diz que Deus é Pai da eternidade. Por isso que Hebreus 12 diz que Deus é Pai dos espíritos. Ora, desde quando que Deus é Pai? Desde quando Ele é Deus. Se Ele é Pai dos espíritos, quem são esses espíritos? O nosso espírito. Eu não me canso de falar isso, a minha carne é filha do meu pai com a minha mãe. O meu pai, Genésio Gomes, minha mãe, Flora de Oliveira Gomes, eu, Marcos Gomes. Isso segundo a carne. Qual o nome do seu pai? Qual o nome da sua mãe? Aí nasceu você, a carne. Mas o espírito, olha o Salmo 139. O espírito, 13, criaste o meu interior. O espírito, Salmo 139, 13. Criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Quer dizer, o espírito, ele foi sendo revestido de carne aonde? No ventre da mãe. Quer dizer que o espírito já existia. Quem está entendendo? O espírito já existia. Verso 13. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. 14. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Quem foi formado? A carne. Porque o espírito já existia. 14. Maravilhosas são as tuas obras e minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos. Espírito tem osso? Não, mas ao verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo. Os olhos de Deus viram o meu corpo ainda informe. Quer dizer, ele não existia.
Informe, não tinha forma. Informe, não tinha forma. Então o nosso corpo não tinha forma, ele não existia. Quem existia era o Espírito. Aí foi sendo entretecido, foi sendo revestido de carne. E aí veio essa beleza que você está vendo aqui. Veio o que eu estou vendo aí também. O que você precisa entender é os trigêmeos, hein? Diga comigo, pré-existência. Digo, meu espírito existia antes de eu nascer. Antes eu nascer, eu quem? A carne. O espírito já existia antes, eu quem? A carne. Eu nasci, eu a carne. A carne não existia, ela era informe, mas o espírito já existia. Quem está entendendo? Então diga, pré-existência. Digo, meu espírito já existia antes de eu nascer. Diga, eleição. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Diga, predestinação. Diga, eu já existia, Deus me escolheu e me predestinou, segundo o seu propósito. Está entendendo? E um dos propósitos de Deus é que você fosse salvo. Por isso você é salvo pela... Não é porque você quer ser salvo ou porque você quis ser salvo. Deus quis te salvar. Por isso Ele te escolheu e te predestinou para. Você foi predestinado para. Vamos ver isso daqui a pouco. Olha o Salmo 139, 16. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Está claro ou não está claro? Vamos lá em Hebreus 12, corre lá, deixa o Efésios 1 aberto. Hebreus 12, rapidinho, só o versículo 9, para te explicar isso aqui. Hebreus 12, pode fechar os Salmos. Hebreus 12, o assunto hoje, já que predestinação, um propósito de Deus. Olha o Hebreus 12, verso 9. Hebreus 12, verso 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne. O meu pai segundo a carne, eu acabei de falar, Genésio Gomes. Minha mãe segundo a carne, Flora de Oliveira Gomes, a maioria aqui conheceu ela, né? Foi para o céu o ano passado. A março agora faz um ano que ela já está lá. Então, Hebreus 12, 9. Tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Então o que Paulo está dizendo? Que nós tivemos nossos pais segundo a carne e também temos o nosso Pai do nosso Espírito, que é o próprio Deus. Quem está entendendo? Então diga, Deus é o Pai do meu Espírito. Agora lembre do seu pai da carne. O meu era Genésio. Esse é o pai da minha carne. Pai da carne é uma coisa, Pai do Espírito é Deus. Por isso que nós falamos irmão. Porque se Deus é o Pai dos Espíritos, os Espíritos são o quê? Irmãos. Filhos de quem? De Deus. Amém, irmão? Entendeu? Por que nós falamos irmãos? Porque nós somos filhos? Diga, filhos do mesmo Pai. Se o seu pai, segundo a carne, tem outros filhos, vocês são o quê? E se o Pai do Espírito tem outros filhos, o que nós somos? Quem entendeu? Quem entendeu? Entendeu? Então aqui fala dos pais da carne e dos pais, ou do Pai do Espírito. Ainda em Hebreus capítulo 2 ao 14. Aqui fala que o diabo foi aniquilado, mas tem uma revelação também aqui, ó. Hebreus 2,14. Veja aí. Ó, portanto, visto que os filhos... Filhos de quem? Filhos de Deus. E os filhos de Deus são o quê? Espíritos. Então aqui em Hebreus 2,14, tem 3 palavras que cabem aqui. Ó, portanto, visto que os filhos, portanto, visto que os espíritos, ou portanto, visto que os anjos significam a mesma coisa. Porque os anjos são espíritos. E os filhos são espíritos. Está claro?
Então, Hebreus 2,14 se encaixa com 3 palavras. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos... O que acontece com os filhos de Deus? Eles participam da carne e do sangue. Olhem para mim. Eu sou filho de Deus. Mas quando eu digo eu sou filho de Deus, não é esse que você está vendo. Porque esse aqui é filho do meu pai e da minha mãe. Está claro? Filho de Deus é o que você não vê. Por isso que Paulo diz para não conhecer ninguém segundo a carne. Entendeu? Porque filho de Deus é espírito. Porque se você olhar para a carne, você vai ver um monte de defeito. Vai ver defeitos e imperfeições. Aí você fala assim, mas ele não é filho de Deus, não. Não, essa carne aqui não é mesmo. Né? Essa carne aqui não é filho de Deus. Isso aqui é filho do Genésio Gomes com a Flora de Oliveira Gomes. Então, Paulo disse, você não pode conhecer segundo a carne. Se você olha para a carne, você vai ver defeito, vai ver imperfeição. E aí vai dar briga, intriga, confusão, obras da carne. Então... No quesito Deus, quando se fala, o que se refere a Deus, tem que ser tudo espiritual. Porque Deus é espírito. E os seus filhos são espírito. Se falar de carne, começar a falar de carne, meu cabelo é amarelo, o meu é preto, o meu é azul, eu sou mulher, eu sou homem, minha voz é grossa, minha voz é fina. Tudo isso é coisa da carne. Se começar a falar de carne, Deus não está no assunto, na conversa. Porque Deus é espírito. Então, Hebreus 2,14, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Aqui fica claro que Jesus é o próprio Deus. Por quê? Porque está dizendo que Deus participou de carne e sangue. E quem foi que nasceu da Virgem Maria? Que era uma mulher que era virgem. Quem que nasceu? E como que nasce virgem, hein? Gerado pelo Espírito? Pelo Espírito Santo. Ela não teve relação sexual. Está claro? É claro que depois ela teve, né? Porque Jesus teve irmãos. Como é que Jesus tinha irmãos? Então, tem gente por aí que pensa que Maria foi virgem. Até hoje ela é virgem. É impossível. Porque Jesus tinha irmãos. Está claro ou não está claro? Tiago era irmão de Jesus. E por aí vai, né? Hebreus 2,14, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Você vê que a Bíblia é clara, não é uma interpretação minha, a Bíblia é clara, o apóstolo Paulo deixou claro em dizer que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Não é uma interpretação minha, eu que acho isso, eu que penso. Está escrito assim, que pela morte, por isso que Deus se revestiu em carne, em Jesus. Por quê? Porque Deus precisava morrer. Mas Deus morre? Não, porque Ele é Pai da eternidade. Mas Ele precisava morrer, mas Ele não morre porque é Deus. Aí que entra o que Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquela presença divina do Criador, de Deus, teve que se retirar da carne de Jesus para que Ele pudesse morrer. Porque se Ele não morresse, você não seria salvo. E Ele morrendo, pela graça sois salvos. Entendeu? Vamos lá em 1 Coríntios 15. Pode fechar o Hebreus. E depois eu vou voltar em Efésios. 1 Coríntios 15. Diga comigo, predestinação. Um propósito de Deus. 1 Coríntios 15, olha lá, versículo 44 em diante. 1 Coríntios 15, versículo 44. Semeia-se corpo animal e é ressuscitado em corpo espiritual. Esse corpo que vocês estão vendo aqui é um corpo animal. Corpo animal, carne, terreno, carnal, animal. Então, Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo animal, quer dizer, o corpo animal nasce, o corpo animal cresce e o corpo animal morre. E aí, ressuscita num corpo espiritual. Ora, se há corpo animal, há também corpo espiritual. Agora coloca o seu dedo no verso 45. Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem
Adão foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Espírito que dá vida. Espírito vivificante, espírito que dá vida. Então, olha a revelação que o apóstolo Paulo recebeu. O primeiro homem. Você vai ler Gênesis 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, blá, 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 Adão. Então, olha a revelação que Paulo teve. Ele comparou Adão com Cristo. E em Romanos 5, Paulo diz que o pecado veio por causa de Adão. E em Romanos 5, Paulo diz, por causa do pecado que veio através de Adão, prejudicou a todos, também por causa do ato de Jesus morrer e ressuscitar, justificou a todos. Ou seja, Adão estragou a humanidade e Cristo consertou o estrago de Adão. Adão separou o homem de Deus, Cristo reconciliou o homem com Deus. Isso se chama graça. O homem estava separado de Deus, não tinha como. Isaías 59, os vossos pecados fazem separação entre Deus e vós para que ele não vos ouça. Então Deus não ouvia o pecador. Por causa de quem? Do Adão. Oh, mas eu nem conhecia Adão, não estou sabendo de nada. Mas Romanos 5, Paulo diz que o que o Adão fez prejudicou a todos. Nossa, pastor, estamos perdidos. Não, agora não mais, porque Jesus já consertou o estrago de Adão. Ele já arrumou isso aí. Amém? Adão, diga comigo, Adão separou o homem de Deus. Diga, Jesus reconciliou. Amém? Olha lá, o Coríntios 15, 46 agora. Coríntios 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Quem que é o espiritual? Diga, Cristo. E quem que é o animal? Diga, Adão. 45, não é de Adão e Cristo que ele está falando? Então, no 46, entenda que não foi Jesus que veio primeiro de Adão. Primeiro veio Adão, depois veio Jesus. 46, não é primeiro o espiritual, senão o animal. E depois o espiritual. Então, Paulo está falando de quem? De Adão e Cristo. Dá um sinal quem está entendendo. Ele está falando de Adão e Cristo. 47, o primeiro homem, Coríntios 15, 47. Isso aqui é predestinação. O assunto hoje, predestinação, um propósito de Deus. Isso aqui é predestinação. Predestinação é um propósito que ninguém muda, ninguém interfere, ninguém atrapalha. Cabe a nós entender, compreender. Por isso que eu orei antes. Mas aqui ninguém atrapalha. Aliás, Paulo não está nem dizendo o que Deus vai fazer. Está dizendo o que já foi feito. Está só explicando, comentando. 47. O primeiro homem sendo da terra, é terreno. Quem que era o homem da terra? Adão. O segundo homem é do céu. Quem que é o segundo homem? Jesus. Então Paulo está fazendo uma comparação entre Adão e Jesus. Está claro aí? 48. Qual terreno, tais também os terrenos. Coríntios 15, 48. Qual o terreno, ou seja, como é o terreno, tais são os terrenos também. Olhem para mim, por favor. Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, viu? Estou vendo que você parece muito com Adão, viu? Ué, está aqui, ó. Qual o terreno, tais os terrenos. Aqui. 48. Qual o terreno, tais também são os terrenos. Você tem 2 orelhas? E Adão tinha quantas? 4. Você tem 2 braços? Abraão tinha o quê? 3. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando sobre semelhança. Na carne somos semelhantes a Adão, que é o terreno, e no espírito somos semelhantes a Cristo, que é Deus. É isso que ele está falando. Diga, Paulo está fazendo uma comparação. Diga, na carne somos semelhantes a Adão. No espírito semelhantes a Deus. Por isso Gênesis 1, 26, ó, façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança. Deus, sou igual. Quem lembra? Tu igual. Tua palavra diz assim. Lembra da música? Coríntios, para mudar de assunto, Coríntios 15, 48. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, também o celestial. Olha o 49, que legal. Ó. Coríntios 15, 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno,
assim traremos também a imagem do celestial. Em outras palavras, na carne parecemos com Adão, no espírito com Deus. Mais palmas a ele, por favor. Então volta lá para o Efésios 1, onde eu estava. O tema de hoje, predestinação, um propósito de Deus. Efésios 1. Agora vamos deixar claro, tá? Vou falar mais uma vez. Quando se fala de predestinação, se refere às coisas espirituais. Quando se fala de predestinação, se refere às coisas espirituais. A camisa, a cor da camisa, você coloca qual você quer. A roupa, a comida que você vai comer, isso aí é você que sabe. Você não precisa falar para Deus, Senhor, o que eu devo comer hoje? Arroz com feijão ou feijão com arroz? Essas coisas você não tem nem que falar, né, irmão? Senhor, o que eu devo comer amanhã? Macarrão ou amendoim? Irmão, a predestinação se refere a coisas espirituais. O que eu falei? Efésios 1:11. Em quem fomos feitos herança, havendo sido... Coloca o dedo no verso 11. Ó. Havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Quem é que faz todas as coisas? Então você pode dizer assim, levante a mão, diga, eu fui predestinado conforme o propósito de Deus. Diga, predestinado para quê? Olha Efésios 1:4, um exemplo. Na mesma página, olha o verso 4. Aqui tem um exemplo, ó, Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para... Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para... Então, mas se eu não quiser? Não tem não quiser, você já é. Mas eu não entendo, você já é. Mas eu nem sabia, você já é. Mas e se eu não querer? Não tem não querer, você já é, irmão. É igual você falar que você não quer ser mulher. É igual falar que eu não quero ser homem. Já fui feito. Está claro ou não está claro? Você já foi feito. Ou quando você estava sendo revestido em carne, você que decidiu macho ou fêmea. Gênesis 1, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. Não, mas aqui, não tem não, mas aqui, você foi criado, você foi feito. Vou te dar um exemplo bem bobinho, tá? As fábricas de automóveis. Tem fábrica que faz o carro mais arredondado. Tem fábrica que faz o carro mais quadrado. A lata é a mesma. Uma lata é mais arredondada. Outra lata, que é a mesma, ele faz mais quadrado. Foi feito assim. O carro não vai achar ruim. Por que você me fez quadrado? Por que você fez arredondado? Vamos lá em Romanos capítulo 9. Vamos ver o que está escrito aqui. Romanos 9. Predestinação. Diga, um propósito de Deus. Romanos 9. Aqui, ó. Romanos 9, versículo 15 em diante. Romanos 9. Então, se a predestinação é um propósito de Deus, você pode falar que você foi feito segundo o propósito. Está claro ou não está claro? Romanos 9, 15. Pois Deus diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Ele está mostrando a soberania. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer ser macho ou fêmea, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, Deus quis fazer um macho e Deus quis fazer outro fêmea. Dependeu de Deus. Verso 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei. Olha o propósito. Para isto mesmo te levantei. Para em ti. Ó Deus explicando o propósito, hein? Para em ti, Romanos 9, 17. Para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você tem caneta aí, ó? No versículo 17, ó. Porque diz a Escritura a Faraó. Circule aí, ó, para isto.
Romanos 9,17. Para isto mesmo te levantei, circule também, para em ti. Quando você encontra na Bíblia a expressão para, eu fiz para, eu fui para, isso aqui é o propósito de Deus sendo explicado. Para em ti, para isto mesmo. Quem está entendendo? Diga amém. Romanos 9,17. Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e, o terceiro para, circulei, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aqui em Romanos 9,17, nós vemos 3 propósitos de Deus. Em levantar Faraó. 17. Para isto mesmo te levantei. Segundo, para em ti. Olha o propósito de Deus. Em ti quem? Faraó. Para em ti mostrar o meu poder. Terceiro propósito. E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 18. Pois ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Então se nós somos predestinados. 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Quem resiste à sua vontade? Ele disse, operando eu? Quem resiste à sua vontade? Somos com o barro nas mãos do oleiro. Olha lá, ó, verso 20. Coloque seu dedo em Romanos 9:20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Uma outra versão. Quem és tu que a Deus contendes? Contender com Deus? Discutir com Deus? Romanos 9:20. Dirá coisa formada ao que a formou. Por que me fizeste assim? Então você vai numa olaria, você encontra o oleiro sobre rodas, mexendo na argila, e ele pega aquela argila que é uma massa e vai moldando a argila, e daquela massa ele faz um prato. Aí depois ele pega a mesma massa e começa a mexer na roda assim, molha um pouco os dedos, e daquela mesma massa era um prato, agora ele faz um jarro. Ou seja, quem tem o poder em suas mãos, faz com o barro o que ele bem quer fazer. E aquele que tem o poder em suas mãos, nos fez vasos de honra, nos fez ovelhas, para a salvação. Ao propósito, para predestinação, é um propósito de Deus. Quem está entendendo o que estou falando, hein? Pastor, então quer dizer que ele fez uns para e outros para. Isso mesmo. Legal, você está entendendo tão legal mesmo. Joia, fico feliz de você entender. Então se é assim, então vamos ver. Romanos 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro. Diga comigo, Paulo comparou Deus com o oleiro. Olha lá, Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a predestinação, para a honra, e outro para desonra. Então em Romanos 9, 21, Paulo está explicando o propósito. Deixa o Romanos 9 aberto, abre em Isaías 46, versículo 10. A predestinação, um propósito de Deus. Olha aqui, ó. Deixa o Romanos 9 aberto, abre em Isaías 46, texto que eu gosto muito, versículo 10. Gosto por quê? Porque aqui Deus mostra quem Ele é, né? Aqui Ele mostra que Ele é Deus mesmo. Não é alguém falando dele, é Ele mesmo falando dele. Isaías 46, 10. Eu quem? Deus falando. Eu anuncio o fim desde o princípio. Isaías 46, 10. Eu anuncio o fim desde o princípio, a antiguidade, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, Deus falando, eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Fez ou não fez? As mulheres, levante as mãos, só as mulheres. Então, Deus te fez mulher, propósito de Deus. Os homens, levante as mãos. Então, Deus se fez homem. Tem uns que levantam só um pouquinho.
Vamos de novo, vai. Vamos de novo. Os homens, levantem as mãos. Agora o cara está até assim. Ó. Então, propósito de Deus, quem está entendendo? Quem está entendendo? Levantou só um pouquinho, né? Ah, levantou as duas? Ah, então tá bom. Você parece que você levantou só um pouquinho? Ah, levantou os dois? Ah, então tá bom, tá legal. Então vamos provar. Os homens, levantem as mãos. É que teve gente que parece que levantou só um pouquinho. Então volta para o Romanos 9 para a gente fechar essa porta aqui. Romanos 9. Olha lá, ó. Diga comigo. Predestinação. Diga, um propósito de Deus. Dá um sinal se está claro para você. Você está percebendo que nesse propósito de Deus nós não fizemos parte de nada. A gente nasce, quando vai ver, já tinha sido feito, já tinha sido estabelecido. É igual quando você nasceu e você ficou sabendo depois que aquele era o seu pai e que essa é a sua mãe. Não tem essa de você escolher. Agora você imagina uma criança nascendo e olha, não é a mamãe, não é a mamãe. Imagina uma criança nascendo e não, eu não quero essa, eu quero a outra. Você consegue perceber que você já nasce debaixo de um propósito? O seu pai é o seu pai, sua mãe é sua mãe, seu irmão é seu irmão, o macho é macho e o fêmea é fêmea. Propósito de Deus. Então, para terminar aqui, Romanos 9, olha lá, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Tem poder ou não tem? Tem. Tanto tem que já fez. Você não está percebendo que aqui ninguém está perguntando se você concorda ou não, se você não está percebendo que ele está só falando o que já aconteceu? 22. E que direis? O que você vai dizer? Romanos 9, 22. Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados, predestinação, preparados para perdição. Pastor, então, pelo que eu estou vendo aqui em Romanos 9, Deus fez um para salvação e outro para predestinação, sim, para perdição. Um para salvação e o outro para perdição. E você vai falar o quê? Que está certo ou que está errado? Você falar que está certo não vai mudar nada. Você falar que está errado também não vai mudar nada, porque ele já fez. Está claro ou não está claro? Ele já fez. Diga, Deus já fez. Diga, um para salvação e outro para perdição. Então diga para o seu irmão, graças a Deus que nós somos para salvação. Diga para o seu irmão aí. Graças a Deus. Amém? Amém. Quem é para salvação? Amém. Quem é para salvação? Amém. Então mais palmas ao Senhor. Porque tem uns que ele fez a perdição. Terminando aqui, Romanos 9, 22, ele fez vasos da ira preparado para a perdição, 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, predestinação, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós. Por isso a música, vasos de misericórdia, somos nós, preparados de antemão. Minha segunda música, 1997, quando eu fiz essa música. Bom, volta lá em Efésios 1, pode fechar o Romanos. O assunto hoje, que o Espírito Santo está nos esclarecendo, é predestinação. Um propósito de Deus. Então, Efésios 1:11, para fechar essa porta aqui. Efésios 1:11. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Como é que ele faz? Segundo o conselho da sua vontade. Mas quem é que Deus consultou para fazer? Ele consultou a vontade dele. Deixa eu ver se eu estou com vontade de predestinar. Ah, eu estou. Predestinado. Deixa eu ver se eu estou com vontade de salvar. Ah, eu estou com vontade de salvar. Pronto, salvo.
Então quem que Deus consultou para fazer o que ele queria fazer? Ele consultou a vontade dele, a sua própria vontade. Ele é soberano, ele fez o que ele quis fazer. Isso é Efésios 11. Agora veja Efésios 2:10, na página do lado. Efésios 2, versículo 10, olha lá. Pois somos feitura sua. Você percebe a linguagem da Bíblia? Ela não está te perguntando se você quer, se você aceita, o que você acha. Consegue perceber? Ela já chega dizendo que você já é salvo pela graça, que você já é abençoado, você já é feito. Dá um sinal, está percebendo? Que ela não está perguntando. A Igreja Batista está muito errada. Perguntar se você quer ser filho de Deus, quando você já é. Volta algumas páginas. Gálatas 3:26. Olha aqui. Não, veja na sua Bíblia. Veja na sua Bíblia. Gálatas 3:26. Ó. Todos vós sois o quê? Gálatas 3:26. Todos vós sois o quê? Filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Se todos somos filhos, como que alguém pode perguntar se você quer ser o que você já é? Quem está entendendo? Para você ver como que o sistema evangélico está errado, está atrasado. Porque a Bíblia, ela não chegou até nós para fazer pergunta se você quer ser salvo, se você quer ir para o céu, se você quer ser filho de Deus. Não é para fazer pergunta. É afirmativo, é para falar o que você já é e o que já aconteceu. Jesus já morreu para te salvar, você já é salvo. Ele já morreu pelos pecados, você não tem pecado. Ele já morreu para te santificar, você está... Então a Bíblia não te faz pergunta, ela fala o que já aconteceu. É só você falar amém. É só concordar, só receber. Está claro ou não está claro? Você entendeu o que eu falei? A Bíblia não chegou até nós para ficar fazendo pergunta. E quem nessa noite quer? Quem nessa noite decide? Você quer? Não é você quer. Paulo chegava e dizia, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então ele não perguntava. Ele já afirmava o que as pessoas já eram em Cristo. Quem entendeu? Quem entendeu? Então volta lá em Efésios 2:10 que eu vou ler, para terminar. Efésios 2:10, ó. Pois somos, não é talvez, quem sabe um dia, se você for bonzinho. Diga, eu já sou. Olha lá, ó. Efésios 2:10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para, ao propósito. Diga, eu fui criado para. Diga, eu fui criado para as boas obras. Cadê o tema, Jaque? Isso aí é o quê? Isso aí é uma? Porque você foi criado? Para. Então, eu não posso perguntar se você quer, se você aceita, se você concorda. Eu tenho que te falar o que você já foi feito para. Então você não sabia? Você foi feito para. Você não estava nem sabendo de nada? Estou te avisando que você foi feito para. Mas como que você sabe disso? Efésios 2:10. Você tem uma Bíblia, você vai confirmar que é verdade. Você foi feito para. Amém? Entendendo isso, você entende porque que em graça não se faz? Apelo. É apelar mesmo. Apelo? Como é que eu posso fazer apelo para você ser o que você já é? Há alguém aqui nessa noite, as mulheres, levante as mãos, mulheres. Há alguma mulher aqui nessa noite que quer ser mulher? Levante sua mão. Mas é o apelo que eles fazem. Há alguém nessa noite que quer ser salvo, quando pela graça já são salvos. Não é a mesma coisa? Os homens agora, hein? Avisei antes, hein? Os homens, levantem as mãos. Tem gente que está levantando está até torto assim. Diga comigo assim, ó. Eu já sou filho de Deus. Eu já sou salvo. Eu já sou abençoado. Diga, eu não sabia, mas eu já era. Diga, eu não sabia, mas eu sempre fui. Diga, eu que não sabia. Anunciar o evangelho
é anunciar o que você já é. Quem entendeu? O que é pregar o evangelho? Pregar é anunciar. Pregação, anunciação. Então eu estou pregando, eu estou anunciando. Anunciando o quê? Anunciando o que você já é. 2 Coríntios 5,17, você já é uma nova criatura. Efésios 1,3, você já está abençoado. Efésios 2,8, você já é salvo. Efésios 2,10, você foi feito para as boas obras. Então eu não estou te perguntando o que você acha. Eu não estou aqui fazendo um apelo para ver se você é inteligente e escolhe entre Deus ou o diabo. E você, deixa eu ver se eu quero ir para o céu, ou se eu quero ir, ou vou para o inferno. Porque... Não, ó, eu vou te falar uma coisa, hein? Ninguém vai para o céu porque fez alguma coisa. Ah, porque ele morreu. Esses dias eu falei com um homem, não posso falar que de repente ele está assistindo, né? Eu falei com um homem, minha mulher morreu. Falei, ela está no céu com... Ela era muito boa. Falei, irmão, não é porque ela era boa, irmão. Pegou? Quem entendeu? As pessoas pensam que alguém vai para o céu porque era bom, porque era honesto, porque era verdadeiro, porque era uma pessoa legal, que ajudava os outros. Uma coisa tem a ver com a outra. A salvação é pela graça de Deus. Não é porque você... Vamos ver, por favor. Efésios, olha aí. Efésios 2,8. Vamos ver na Bíblia o que está escrito. Para você não pensar que sou eu que estou falando. Diga bem forte, Efésios 2,8. Coloca o dedo para você ver, para você não errar a leitura. Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois o quê? Sois ou sereis? Sois é presente, irmão. Você já é. Não é que você vai ser, quem sabe, talvez um dia, se você for bonzinho. Você já é salvo. Como? Pela graça. Vamos ler mais. Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Para aí. Quem crê que é salvo pela graça? Então você está salvo. Porque é por meio da fé. O que é a fé? Fé é crer. É só acreditar nisso. Você não faz esforço nenhum. Você não tem que carregar um caminhão de tinta nas costas. Você não tem que subir no monte. Você não tem que fazer. Você só tem que acreditar. Vou de novo, vai. Quem aqui crê? Quem acredita que já é salvo pela graça de Deus? Então você já é, porque é por meio da fé. Então você já é. Não é o que está escrito aqui? E onde entra o batismo? Se não batizar, não vai ser. Diga, mas eu já sou. Diga, pela graça. Diga, por meio da fé. Consegue entender a diferença? Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto o quê? Diga, ser salvo pela graça. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Coloca o dedo no verso 9, hein? Para ficar bem claro. Não o quê? A salvação. Não das obras. Não é porque você é bom, não é porque você é legal, não é porque você deu esmola, não é porque você é honesto, não é porque você é verdadeiro, não é porque você é filho do seu pai, que era estudado, culto, médico, cientista. Pode ser o anjo Gabriel. Não é por obras, para que ninguém se glorie. A mulher do homem morreu e eu falei, ela está no céu. Ele disse, ela era uma boa pessoa, ela ajudava tanto. Eu falei, mas não é por causa disso, irmão. Dá um sinal, quem está entendendo? Senão você vai se, ou seu filho vai se gloriar. Minha mãe também está no céu. Minha mãe também, se eu começar a falar dela aqui, meu pai e o meu irmão. E se eu for falar desse homem, com certeza ele merece. Ele merece o quê, irmão? O que ele merece? Salvação é pela graça de Deus. Só quem está entendendo. Sua mãe morreu, salva pela graça de Deus. Seu pai já morreu. Sua avó, seu avô, seu filho, seu primo, sua mulher, seu marido, salvo pela graça de Deus. Não é porque ele fez, ou porque ele fazia, ou porque... Pela graça de Deus. Romanos 3, não há um justo sequer. Não há um. Fomos justificados pelo que Cristo fez. Não nos justificamos. Fomos justificados. Não nos salvamos. Fomos salvos. Não nos santificamos. Fomos santificados. Tudo isso é por meio da fé. Quando você crê nisso, já está em você. A santificação, a salvação, a bênção, está tudo em você. Por isso que o justo vive por fé. Está tudo em você.
É o pacote da graça. Amém? Vamos terminar então com Efésios 1:4. Eu já li o Efésios 2:9 e já li o Efésios 2:10 também. Vamos terminar com Efésios 1:4. Cadê a Sara, por favor? O que diz Efésios 1:4? Olha lá, acompanha aí para você ver se eu não estou errando, hein, o que está escrito. Por isso que eu pergunto, se tiver escrito eu creio. Efésios 1:4, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha a predestinação, elegeu para. Mais uma vez, quando você estiver lendo a Bíblia e você ver o para, é o propósito de Deus. Você foi feito para, Ele te escolheu para, e então Ele fez o vaso de honra para, e o vaso de desonra para. Isso é o propósito de Deus. Quem aprendeu? Quem entendeu? Amém. Efésios 1:4. Diga, Ele me escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esses dias eu vi um pastor falando na internet, mas como tem gente que fala besteira que não entende a Bíblia, né? O pastor leu Efésios 1:4 e falou assim, tá vendo, irmãos? Ele te escolheu para você ser santo e irrepreensível. Você tem que fazer bastante jejum, você tem que se esforçar para ser. Eu fiz assim, falei, Ele te escolheu para que você seja. Você já é. Você não é por causa de você. Você é por causa dele. Ele te escolheu para que você seja santo. Mas não é porque você é o bom, porque você é o cara. Ele te escolheu para ser santo. Você já é. Ele te escolheu para você ser salvo. Você já é salvo. Quem está entendendo? Leia o texto de novo. O pastor não sabe nem ler. Lê de novo aqui, Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos. Diga, Ele me escolheu para ser. Diga, eu já sou. Ele me escolheu para ser. Porque se você não é santo e irrepreensível, então você também não é salvo pela graça. Você não está vendo que tudo é pela graça? Se você é salvo pela graça, Efésios 2:8, então você é santo e irrepreensível, Efésios 1:4. É propósito de Deus. Quem está entendendo? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Está escrito, para ser santo e irrepreensível. Vamos cantar Efésios 1:4. Deus me escolheu. Quando? Antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível. 1, 2, 3. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou. Está escrito, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. E em graça agora estou. Eu nasci, quero ouvir, Senhor, estou. Cadê os que crê? E há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. E em graça agora estou. Oh, 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 oh.
Cadê os que estão em graça? E em graça agora estou. Quero ouvir. Quem está em graça? Diga: eu nasci. Eu nasci, Senhor. Estou. Quem crê, levanta a mão e diga: eu nasci como? De Deus me reconciliou. Quem está em graça? Para terminar, eu nasci bem bonito. Eu nasci para a glória do Senhor. Predestinado estou. Quem crê nos anjos? Eu nasci segundo a vontade que em Cristo me reconciliou. E em graça agora estou. Bem bonito, bem bonito. Oh, oh, oh. Só quem está em graça, e em graça agora estou. Oh. Graças a Deus. E em graça, a última, eu nasci, Senhor. Cadê os que crê? E a anjos, eu nasci como? Graças a Deus. E em graça agora estou. Obrigado, Senhor, pela revelação, pelo entendimento que o Senhor nos dá da sua palavra. Graças te dou por essa noite, por cada um que esteve aqui, por cada família representada. Está escrito que em Cristo benditas serão todas as famílias. Então haja anjos em sua família ministrando para a glória de Deus. Que você tenha uma semana próspera, com sinais de bênçãos de Deus em sua vida. E eu vou dizer, hein, de hoje em diante sua vida nunca vai ser a mesma. Vai ser melhor, cada vez melhor, por causa dos anjos que estão aqui para te ajudar no seu dia a dia. Amém? Palmas ao Senhor, diga graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Dá um abraço no seu irmão e até quarta-feira. Toca, por favor. Até quarta-feira em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão.